Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia 7 de novembro, solenidade de Todos os Santos, eu, Joaquim Augusto Carvalho, ministro da Palavra da Paróquia São José e São Gabriel Passionista, Comunidade São Lourenço, estou trazendo para você este momento de reflexão da Palavra de Deus. Na oração do creio, professamos uma verdade. Creio na comunhão dos santos. Nesta solenidade de Todos os Santos, tem profunda relação com a nossa fé na ressurreição. Os discípulos partilham a mesma realidade experimentada por Jesus, a ressurreição para a vida eterna. O caminho para chegar à santidade é pessoal. Cada um percorre o seu próprio caminho para chegar a ela. Há muitas maneiras de testemunhar a fé. Cada um com o seu jeito, a sua maneira, vai demonstrando no seu dia a dia, dando testemunho, coerência à fé. A santidade é fruto da escuta da palavra, que caiu no coração e foi transformada em conversão realizada pelo Evangelho. A vida de santidade não está somente naqueles que foram proclamados santos pela Igreja. Muitas vezes pensamos que santos são só os canonizados pela Igreja. E não percebemos também muitas pessoas em nossas comunidades, paróquia, em nossas próprias famílias, que no dia a dia dão testemunho de seguimento ao projeto de Jesus Cristo. A santidade é para todos, por isso precisamos abrir a nossa mente e o nosso coração e deixar ser conduzido pela graça do sacramento do batismo. Esta graça tem o poder de crescer em nós o dom da santidade em todas as nossas ações do dia a dia. Na liturgia, nesta solenidade de Todos os Santos, a primeira leitura descreve a alegria dos mártires e de todos os santos em sua comunhão com Deus. Para isso, o autor do Apocalipse recorre à linguagem simbólica da visão celestial. No texto da primeira leitura do livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos de 2 a 4, de 9 a 14, nos garante que os santos são muitos. E o número 144.000 é simbólico. 12 vezes 12.000 significa todos os povos de Israel, e mais uma grande multidão de todos os povos e línguas. O caminho da santidade está aberto para todos que vivem os valores do reino, que vivem os valores evangélicos. Na segunda leitura da carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, nos recorda que pelo batismo somos chamados filhos de Deus e destinados à vida eterna. O amor de Deus como Pai nos transforma em filhos e nos chama a viver como irmãos, como irmãs. Ser santo é viver em comunhão com a Santíssima Trindade. A segunda leitura nos recorda que o caminho da santidade consiste em vivermos como filhos e filhas amados e queridas de Deus. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12a, as bem-aventuranças nos falam do futuro que Deus reserva àqueles e aquelas que acolhem a proposta do seu reino. As bem-aventuranças, segundo o Evangelho de São Mateus, fazem parte
do primeiro discurso de Jesus, também chamado de Sermão da Montanha. Nesse discurso, Jesus apresenta importantes ensinamentos que nos apontam o caminho para sermos santos, sermos santas e viver as bem-aventuranças. Então, a santidade cristã manifesta-se assim, como uma participação na vida de Deus, que se realiza com os meios que a igreja oferece. Em primeiro lugar, os sacramentos. Depois, a participação nas atividades da comunidade, da paróquia, na luta constante para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. A santidade é dom do amor de Deus e resposta de cada pessoa à iniciativa de Deus que chama constantemente. A cada resposta é graça recebida e tarefa a cumprir no nosso dia a dia, na comunidade, na paróquia, no trabalho, na família, na sociedade. A santidade não é um privilégio apenas para algumas pessoas do passado. Pessoas que viveram talvez numa visão longe, fora da realidade do mundo. Não é isso. Santidade não é viver fora da realidade do mundo. A santidade, ela é viver no mundo, na realidade em que cada um está. Na realidade do mundo hoje atual. Então, santos são pessoas como nós, que ainda hoje vivem a santidade de Deus pelo seu testemunho, de sua fé e fidelidade ao projeto de Jesus. Pessoas que estão vivendo a vida normal do dia a dia, na busca constante de fazer construir da sua vida santidade. Homens e mulheres que lutam para serem justos e pacificadores, pobres e compassivos, puros de coração, segundo o Espírito das bem-aventuranças. O texto de Mateus enuncia sempre uma alegria oferecida por Deus. Então ele traz essa alegria de Deus, pois Deus é amor, Deus é alegria. Então Jesus proclama as bem-aventuranças para aqueles e aquelas que, por alguma razão, passam por provação ou sofrimento. Jesus proclama: felizes os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os perseguidos e injuriados por causa do reino. Jesus também coloca para cada bem-aventurança uma consequência. Diante do Evangelho da liturgia deste domingo, precisamos verificar, refletir se estamos vivendo o reino dos céus. Se nos sentimos consolados, se temos bons relacionamentos, se buscamos a santidade, se estamos provando a misericórdia, se temos comunhão com Deus e nos consideramos filhos e filhas, se estamos sendo perseguidos, mas mesmo assim vivemos alegres, apesar das humilhações e dificuldades que encontramos no dia a dia na construção do reino. Bem-aventurados e bem-aventuradas seremos todos nós, se levarmos como bandeira a nossa fé em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, um ótimo domingo, uma ótima semana para você e toda a sua família.